Eh, Dando a continuidade ao, então, 16º Encontro da Economia Baiana, convidamos a todos para assistirem à mesa redonda. Mesa redonda é essa que tratará do tema Desenvolvimento Econômico Brasileiro, Desigualdade, Políticas Sociais e Distribuição de Renda. Os dois expositores, o primeiro a fazer sua exposição é o professor doutor Pedro Rossi, do Instituto de Economia da Universidade Estadual de Campinas e pesquisador do Centro de Estudos de Conjuntura e Política, SECOM. Mestre e doutor em Economia pela Unicamp, pesquisador visitante da UNICTAD, ONU, Genebra, Suíça, e professor visitante da Fundam University, Xangai, China. O outro expositor é o colega do Wallace Moreira Lima, do Programa de Pós-Graduação em Economia da UFMA, doutor em Desenvolvimento Econômico pela Universidade Estadual de Campinas, pesquisador visitante do Korea Institute for International Economic Policy e pesquisador convidado da Eurasia Institute for Strategic Studies. Bom, para ambos expositores, vocês terão, para cada um, 30 minutos, restando 10 minutos para responderem às perguntas dos ouvintes. Aos ouvintes, solicito que encaminhem perguntas pelo chat do canal oficial da SEI no YouTube, SEI Bahia, para que possamos direcioná-las para os palestrantes. As perguntas serão selecionadas pela Rosângela Conceição e, portanto, diante disso, eu passo a palavra para o professor. Boa tarde a todas e todos. Obrigado, Lívio. É um prazer aqui dividir essa mesa com você, com o Wallace, que é meu amigo do Twitter. Enfrentamos muitas batalhas juntos lá nessa rede social, que não é muito amigável às vezes. Eu queria manifestar meu prazer de participar do 16º Encontro de Economia Baiana. Só lamento o fato da gente estar aqui virtual e não presente, juntos, mas eu queria dizer da minha satisfação, minha honra de ter sido convidado para esse evento, então agradeço aos organizadores do evento. E eu acho que aqui a gente vai discutir desenvolvimento, economia brasileira, e muito bem pautados pelos temas que estão no subtítulo da mesa, que é desigualdade, política social e distribuição de renda. E eu aqui vou, desde já, anunciar que nós fizemos um livro recente, que chama Economia Pós-Pandemia. Eu até pensei em mostrá-lo aqui ao final, mas se quiser mostrar agora também, essa tela aqui, exatamente, Economia Pós-Pandemia, desmontando os mitos da austeridade fiscal e construindo um novo paradigma econômico para o Brasil. Tá? Então, esse livro é um trabalho coletivo no qual eu vou basear minha fala. É um livro que está disponível gratuitamente na Amazon, em todas as plataformas de download. Agora a gente tem uma versão de PDF também, que está no meu site, pedrorossi.org, e está circulando pelos WhatsApps, pelo Twitter e outros lugares. Inclusive, o livro é o quarto, chegou a ser o quarto mais baixado do mundo na plataforma da Amazon, e está já há algumas semanas em primeiro na categoria Economia do Brasil. E é um livro que, no fundo, vai pautar aqui minha fala, por isso que eu também mostro a vocês nesse momento. E é um livro que nega a agenda econômica que está sendo implementada no Brasil. É a antítese dessa agenda e é um livro propositivo no sentido de um outro paradigma de desenvolvimento econômico, que é disso que eu queria falar com vocês. E eu vou começar falando, acho que já pode tirar o livro, do que não deve ser, do que não deve ser esse modelo econômico, esse desenvolvimento econômico brasileiro que está aí em curso, não só no governo, vamos dizer assim, mas também na mente dos nossos debatedores públicos, no debate público, na mídia, que transformou o desenvolvimento numa negação, como se o desenvolvimento fosse um processo espontâneo, guiado pelas forças de mercado,
e que o Estado não tem muito a fazer, a não ser retirar as suas instituições, as suas políticas e reduzir o seu papel, deixando ao mercado resolver espontaneamente os problemas do desenvolvimento. O conceito de desenvolvimento nessa perspectiva é um conceito esvaziado, e nós precisamos recuperar o conceito de desenvolvimento para propor, de fato, um caminho para o Brasil. Então, eu vou começar dizendo o que não deve ser. E o que não deve ser é o que a gente está vendo hoje. É um governo que tem falado e escrito sobre uma agenda do moderno planejamento econômico via mercado. Isso está escrito nos documentos do Ministério da Fazenda e da Secretaria de Política Econômica, que, infelizmente, eu tenho o hábito de ler, eu sempre li esses documentos, e hoje a gente vê coisas como o PIB privado e esse conceito de planejamento econômico via mercado, que o conceito é uma contradição em si, porque o planejamento ele envolve decisões centralizadas e o mercado são decisões descentralizadas. O planejamento envolve política e o mercado não. Então, um conceito ele não vou dizer nem anacrônico, ele simplesmente não faz sentido, assim como o PIB privado, que é outra discussão, que foi inventada pelo Ministério da Fazenda, também não faz sentido. O que nós estamos vivendo hoje é uma ideologia do desemprego e da desigualdade social. É uma ideologia que esvazia as responsabilidades coletivas. Aliás, eu assisti a palestra do Alfredo Saad, meu amigo, a quem eu tenho uma grande admiração, e eu subscrevo as suas palavras sobre como o que está por trás do pensamento econômico hoje, do pensamento hegemônico que está na mídia e nas políticas econômicas brasileiras, é algo muito perverso, que, no fundo, esvazia as responsabilidades que o Estado tem para com a sociedade. Eu tenho dito, e nós escrevemos, inclusive, no livro, que a política fiscal hoje no Brasil ela é anacrônica e, por que não, terraplanista, porque ela nega o papel que o Estado tem, o papel que o gasto público tem sobre o crescimento econômico e sobre o emprego, enquanto o mundo todo está recuperando esse papel, o mundo todo está discutindo o papel da política fiscal na recuperação. O FMI tem dito que não se deve cortar os estímulos de uma vez só, e ele tem dito isso com todas as letras, exceto países endividados em moeda estrangeira, que não é o caso brasileiro. O debate já caminhou muito desde a crise de 2008 e parece que a pandemia aprofundou mais e enterrou o mito da austeridade fiscal. A austeridade fiscal, na verdade, é uma mitologia, porque é um conjunto de mitos que caracterizam a austeridade fiscal. Um ex-secretário do Tesouro americano extremamente conservador, chamado Lawrence Summers, escreveu essa semana um artigo dizendo que, de fato, com taxas de juros baixas no mundo todo, a gente tem que pensar em usar a política fiscal para a recuperação econômica e para uma nova forma de crescimento. Enquanto isso, no Brasil, nós estamos discutindo como alterar o orçamento por dentro do teto de gastos, o que é um absurdo completo. É um radicalismo, é um fundamentalismo. Eu peço desculpas pelas palavras firmes, mas elas precisam ser ditas. É um fundamentalismo econômico, é um radicalismo extremo achar que nós vamos voltar ao teto de gastos e voltar ao orçamento de 2019 diante de um Brasil que mudou com a pandemia e que continua em pandemia. Como que a gente vai voltar para o orçamento da saúde de 2019 se a gente ainda tem a pandemia, se a gente tem uma campanha de vacinação, se a gente tem novos leitos que foram construídos, se a gente tem vários procedimentos de saúde que foram atrasados por conta da pandemia e o governo quer voltar para o orçamento de 2019 em saúde. Isso faz algum sentido? Isso não é um radicalismo extremo, isso não é um anacronismo, isso não é um experimento social de altíssimo risco? Pois bem, é isso que a gente está vivendo, um experimento social de altíssimo risco. O orçamento de 2021, que foi enviado para o Congresso, é uma bomba relógio. E todo esse debate que a mídia faz, editorial atrás de editorial, querendo reafirmar o teto de gastos, é uma bomba relógio, é um anacronismo, é um absurdo, é um radicalismo, é um fundamentalismo econômico. E eu falo de forma severa porque eu acho que a gente tem que começar a disseminar dessa maneira no debate público, porque, de fato, o outro lado perdeu o senso do razoável.
não faz nenhum sentido voltar até ao teto de gasto depois que essa pandemia passou. E não é só o gasto com saúde, não, gente. O gasto com educação, o gasto com proteção social, evidentemente, é fundamental, né? E o aspecto macroeconômico do gasto, que é de geração de emprego e renda. Você não tira 8% do PIB do ano de 2020 para 2021 sem que isso tenha um impacto enorme no crescimento econômico e na recuperação econômica que a gente vai ter. A gente não pode fazer o maior corte de gastos da história brasileira no ano seguinte à maior crise da história brasileira. Isso não faz nenhum sentido, mas é o que caminha o debate no Congresso. Tá? A gente vê, pela forma como foi discutido, por exemplo, o auxílio chamado Renda Brasil, Renda Cidadã, que agora o governo desistiu, né? Mas a forma como esse debate caminhou, né, e a forma como as pessoas queriam colocar esse programa social dentro do teto, ela ilustra muito bem o que a gente está diante, né? Porque as propostas para colocar um Bolsa Família ampliado, que não é nada mais do que isso, dentro do orçamento público, ela passou por congelamento de aposentadorias, por uma proposta de furar pisos de saúde e educação, por uma proposta de gatilho sobre salário de funcionários públicos de 25%, inclusive redução de jornadas de 25%. Uma régua sobre todos os funcionários públicos, funcionários estes que estão na ponta, na prestação de serviços, inclusive saúde, educação, segurança, que são a maioria dos funcionários públicos. Se propôs não pagar precatórios, o que é um calote da dívida, o que não faz nenhum sentido, e outras propostas descabidas. O que mostra, na verdade, que não há espaço dentro do teto de gastos. Não há como a gente manejar um orçamento público para 2021 dentro do teto de gastos. A gente tem que parar com esse delírio de achar que a gente vai conseguir organizar o orçamento para fazer alguma política social, para fazer algum gasto com saúde dentro do teto de gastos. Isso não existe. Isso é uma ilusão que está sendo vendida, e junto com o terrorismo econômico. O terrorismo econômico é esse que fala que se não continuar com o teto de gastos, nós vamos ter uma hiperinflação no Brasil. Se não continuar com o teto de gastos, o Brasil vai quebrar ali na esquina. Ou seja, um terrorismo econômico, e eu uso essa palavra porque ela faz sentido, que são afirmações que buscam criar um clima de apreensão, de medo na população, para coagir a opinião pública a aceitar uma determinada agenda essa que é o teto de gastos e é o desmonte do Estado. Então, a gente vai ver essa semana, talvez na próxima, o que o Congresso está pensando em termos do orçamento, em termos dessas reformas que ele está querendo passar. O que eu falei aqui, inclusive a questão da reforma administrativa e a PEC do Pacto Federativo, foram vários balões de ensaio que foram sendo jogados na mídia, mas que ilustram a forma como é impossível gerir um orçamento público com teto de gastos. Aliás, mantendo tudo como está, o teto de gastos paralisa a máquina pública, como economistas mais sensatos sabem exatamente, que o teto de gastos ele não dá mais conta de fazer funcionar a máquina pública em 2021. Porque, por mais que ainda tenha algum gasto discricionário que está caindo nos últimos anos, inclusive o gasto com investimento, que esse foi para o espaço, e o Brasil hoje tem um investimento líquido negativo, ou seja, ele nem repõe a depreciação do capital, ou seja, ele não está nem arrumando os buracos das estradas, ele está depreciando a sua estrutura produtiva. Veja como nós estamos vivendo a negação do desenvolvimento. E isso está sendo cortado, porque o gasto discricionário está sendo comprimido pelo teto. E dentro do gasto discricionário, tem gastos que não são obrigatórios, mas são absolutamente necessários para fazer funcionar a máquina pública. Por exemplo, o gasto com luz, com água, com segurança de instituições públicas. E esse gasto ele não cabe dentro do teto no ano que vem. Então, o que a gente vai ver no ano que vem, por isso que eu falo em bomba relógio, é um orçamento público que vai fazer paralisar a máquina pública, que não vai fazer frente às necessidades sociais, que vai fazer com que o auxílio emergencial termine no final do ano e não tenha nada para substituir, e aí a gente tenha uma explosão da desigualdade, uma explosão do desemprego. Desemprego esse que já está em patamar recorde,
Mas esse patamar recorde esconde um desemprego que a gente vai observar depois do fim do ano. Porque são pessoas que não estão procurando emprego, logo não fazem parte da estatística de desemprego, mas que estão em casa, isoladas, recebendo auxílio emergencial. Essas pessoas sem auxílio emergencial vão para a rua procurar emprego. E aí a gente vai ver a taxa de desemprego acima de 20%. Ou seja, uma catástrofe em termos de mercado de trabalho. E uma catástrofe que o Estado tem responsabilidade. Daí a necessidade de recuperar a responsabilidade do Estado para com o emprego e o crescimento. Coisa que está totalmente esquecida nesse paradigma, nesse projeto, nessa agenda econômica, que é uma agenda econômica totalmente anacrônica. Anacrônica, e eu digo mais, é terraplanista, porque nega o papel da política fiscal no desemprego, que nega o papel da política fiscal no crescimento econômico, enquanto o mundo inteiro está recuperando esse debate. A gente pode citar vários exemplos de como que mesmo os economistas conservadores lá fora, eles estão assumindo a importância da política fiscal na recuperação econômica. E mesmo aqueles que criaram a ideia de austeridade expansionista, que é a ideia de que cortar gasto é o melhor para o crescimento econômico, que é a ideia que predomina no debate público brasileiro, porque só se fala nisso, cortar gasto é o melhor para o crescimento econômico. Todas as ideias que a gente vê diariamente na mídia têm esse pressuposto por detrás, que é necessário enxugar a máquina pública e cortar gasto, porque isso vai alavancar o crescimento. Pois bem, essa ideia é falsa. Essa ideia é um mito. E mesmo os criadores dessa ideia, eles avançaram, fizeram novos estudos, novas metodologias, e hoje colocam essa ideia como uma possibilidade. E o último estudo do Alesina mostra que, na verdade, a austeridade ela é contracionista. A única concessão que ele faz é que subir impostos é pior do que cortar gastos. Mas ele não diz que cortar gastos vai gerar crescimento econômico. E no Brasil se repete essa mesma ideia sistematicamente. Mesmo numa economia com uma capacidade ociosa enorme, mesmo numa economia com desemprego enorme, mesmo numa economia que passou por uma pandemia. Gente, uma pandemia, ela deixa cicatrizes, ela deixa rastros, ela deixa o desemprego, ela deixa famílias endividadas, ela deixa empresas endividadas. A gente não pode achar que nós vamos voltar a uma normalidade, como se nós estivéssemos voltando a 2019, sendo que 2019 também era um ano crítico. A gente tem que lembrar que nós estamos numa crise dentro de uma crise. Desde 2015, nós estamos vivendo uma recessão com aumento de desemprego. E o patamar de renda brasileira hoje é muito menor do que 2014. Em 2019, ainda era menor que 2014. Então, não há normalidade possível na economia brasileira. Nós precisamos dar rumo para o desenvolvimento brasileiro. E dar rumo ao desenvolvimento com o que foi colocado, muito bem colocado pelos organizadores do evento, no subtítulo, pensando na desigualdade, na distribuição de renda e nas políticas sociais. E é isso que eu queria falar ao fim aqui da minha fala. Tá? Porque, bom, o que eu vejo do cenário brasileiro é um cenário crítico e um cenário onde nós precisamos atuar. Nós, economistas, nós comprometidos com o desenvolvimento brasileiro, comprometidos com o futuro da sociedade brasileira, e nós que precisamos atuar no debate público para tirar essa máscara, fazer com que esse debate que está ocorrendo lá fora venha para o Brasil e que a gente, de fato, olhe para as questões com a gravidade que elas têm. Como eu disse no início, não é razoável defender o teto de gastos nesse momento crítico da história brasileira. Não é razoável pensar que são as reformas, como a reforma administrativa, como outras reformas que têm efeito no longo prazo, que vão resolver o problema do crescimento brasileiro. O que a gente precisa é plano de emprego, plano de renda e proteção social para a população. E não tem nenhum movimento nesse sentido. Nenhum movimento, aliás, nem para a questão da vacina isso está sendo bem resolvido, muito menos quanto a pensar um desenvolvimento econômico. Então, eu acho que a gente tem um trabalho importante que, no fundo, primeiro, inverter o que está posto no debate público, desmontar os mitos que estão aí, em particular esses mitos que a gente ouve todos os dias. O mito do orçamento doméstico, o mito de que acabou o dinheiro.
A ideia de escassez, que é uma ideia muito cara aos economistas, né? Como a gente pensa em escassez em um país que tem recursos, que tem capital e tem trabalho inutilizado? Quando eu falo de capacidade ociosa, que as fábricas não ocupam toda a sua capacidade, quando a gente fala de desemprego, isso significa desperdício de recurso. Não tem escassez, tem desemprego. A gente tem que botar as pessoas que querem trabalhar, que estão dispostas a trabalhar, que têm capacidade de trabalhar para trabalhar. Isso aumenta a eficiência do sistema. O desemprego é um desperdício de recursos, além de ser a violação do direito humano, que é o direito ao trabalho, que os economistas esquecem por completo. A ideia de escassez, gente, é uma ideia que é limitada ao pleno uso dos recursos produtivos. E olha lá, é ainda limitada pela distribuição desses recursos. Como é que a gente pode falar em escassez no Brasil com a desigualdade que a gente tem? Não há escassez. A gente tem abundância de recursos no Brasil. A gente tem plena capacidade de resolver os nossos problemas. E os nossos problemas são políticos, não são técnicos. Então, nós não devemos aceitar esse tipo de afirmação de que não tem dinheiro, de que os recursos são escassos, que não há nada a fazer, que é necessário cortar os gastos públicos, que o Estado não tem como resolver os problemas que estão aí diante de nós. Então, essas questões que eu faço como provocação, porque eu sei que aqui, nesse ambiente, nem todos pensam da mesma maneira, mas eu trago questões provocativas que estão bem desenvolvidas no nosso livro, inclusive, muitas delas estão desenvolvidas no livro por vários economistas e não economistas. Economistas como a Laura Carvalho, a Esther Dweck, que foi secretária de Orçamento e é organizadora do livro, a Ana Luísa Oliveira, o Franklin Serrano, o Carlos Pincosfeld, o Rodrigo Araí, Eduardo Faiani, vários economistas, que eu não vou citar todos aqui, e não economistas como o Silvio Almeida, como a Denise Carreira, que é uma militante dos direitos humanos, o Daniel Cara, da área de educação. Então, esse livro traz essas questões e mostra como as decisões de política econômica e de política fiscal afetam as áreas sociais e como esses mitos foram construídos e precisam ser desmontados. Não há uma dívida pública que vai explodir que nós precisamos pagar depois da pandemia. A ideia disseminada pelo Paulo Guedes, que é uma ideia de que nós não devemos deixar para as próximas gerações uma dívida, né, que o legado que a gente vai deixar não pode ser uma dívida, é uma ideia totalmente falsa, porque é uma ideia que desconsidera várias coisas. Em primeiro lugar, que uma geração desempregada não paga dívida nenhuma. Então, o Estado tem responsabilidade, tem obrigação de zelar pelo emprego das pessoas, até para ter mais eficiência econômica e para ter mais crescimento, e isso estabiliza a dívida e paga a dívida. Não é um simples corte de gastos, deixando um desemprego estrutural na economia. E depois não se deixa legado para gerações futuras simplesmente cortando saúde e educação. Pelo contrário, você deixa um prejuízo para as gerações futuras. Se você não investir em saúde, educação, proteção social, saneamento, investimento, isso é legado para as gerações futuras. E não corte de gastos que supostamente vai pagar dívidas. Aliás, quando eu gosto desse exemplo, porque ele é importante e ilustrativo. Depois de um trauma que foi a Segunda Guerra Mundial, que é um trauma parecido com uma pandemia, parecido e diferente, mas depois desse trauma, os países saíram extremamente endividados. A Inglaterra, por exemplo, tinha uma dívida PIB de 250%, tinha déficit público de 30% do PIB ao ano durante a guerra. E saiu com o território destruído, com a falta de capacidade produtiva para fazer frente às necessidades, com uma dívida pública de 250% do PIB, que era também uma dívida externa. O que a Inglaterra fez ao sair da crise? Ela fez um plano de austeridade para pagar a dívida? Não, ela não fez isso. Pelo contrário, a Inglaterra fez um plano de construção, reconstrução da infraestrutura inglesa e construção do Estado de Bem-Estar Social inglês. Com plano de moradia, que é exemplo até hoje, com o NHS, que é o SUS da Inglaterra, né, com diversos mecanismos sociais e que fizeram uso do gasto público. O gasto público aumentou na Inglaterra nos anos e nas décadas seguintes ao pós-guerra. E o que aconteceu com a dívida pública? Ela foi paga? Dívidas públicas, elas são roladas. Elas se reduzem em relação ao PIB, quando o PIB cresce, quando as taxas de juros são baixas. É exatamente o que aconteceu na Inglaterra.
E eles deixaram o legado, tá aí até hoje o NHS, que é o Sistema de Saúde Inglês. Ou seja, há outros caminhos possíveis que não essa maluquice de que é necessário simplesmente pagar uma dívida depois de ter feito ela, porque isso é uma falsificação que compara o Estado a um orçamento doméstico. Eu, quando tomo um empréstimo do banco, eu tenho que pagar. Eu sei que eu tenho que pagar, mas os Estados são diferentes, eles rolam as dívidas públicas. E é isso que o mundo inteiro vai fazer nesse período agora do pós-pandemia. O mundo inteiro que está com uma dívida já média de 100% do PIB, média. Os países da OCDE estão com dívidas muito maiores. Eles vão fazer planos, já estão fazendo, a sinalização é essa. E com novas tendências, o investimento verde, a questão da economia digital, tudo isso está sendo pautado lá fora. Aqui sequer está sendo pautado. Sequer há um debate como esse, daí a importância desse debate que está sendo feito aqui, mas sequer no Congresso Nacional está sendo discutido essas questões de uma saída da pandemia que oriente para o investimento verde, que oriente a redução das desigualdades, que oriente a inclusão de tecnologias digitais que vão revolucionar a vida das pessoas. E que se a gente não atentar para isso, a tecnologia vai aprofundar as desigualdades. Então, todas essas questões que são relativas ao desenvolvimento não estão sendo discutidas no Brasil. E precisam ser discutidas no Brasil. Tá? E nesse sentido, nesse esforço de discussão, o nosso livro propõe um novo paradigma de desenvolvimento, que é também uma construção, que não está encerrado, mas que se propõe a ser a antítese dessa agenda da austeridade, dessa agenda anacrônica, né? E que também não importa modelos de desenvolvimento, no sentido de trazer de fora modelos de desenvolvimento, não é o Green New Deal que nos serve, não são os outros modelos que são trazidos de fora. Nós temos que pensar a partir das nossas próprias tradições econômicas o desenvolvimento. E pensar isso significa pensar a partir de um lugar periférico, a partir de um mercado de trabalho dual, onde a informalidade ela é brutal, a partir do racismo estrutural, a partir das desigualdades sociais, né, e do nosso lugar, da nossa inserção subordinada num sistema internacional, numa ordem internacional. Ou seja, recuperar uma literatura estruturalista, uma literatura que tem tido continuidade recente, e recuperar essa tradição para pensar, a partir desse lugar, as estruturas que nós temos na sociedade, a estrutura de demanda, a estrutura de oferta, o mercado de trabalho, os padrões de consumo, a estrutura produtiva. O Furtado dizia, Celso Furtado, ele dizia que a estrutura produtiva brasileira, eu ouvi que 5 minutos que me faltam, a estrutura produtiva brasileira, ela é feita para reproduzir a desigualdade social. A própria tecnologia reproduz a desigualdade social. Então, a gente tem que pensar a nossa estrutura de demanda, a nossa estrutura de oferta, os nossos padrões de consumo a partir dos nossos objetivos sociais. E, claro, precisamos pensar um modelo de sustentação do desenvolvimento econômico que não deve esbarrar em insuficiências tecnológicas, que não deve... Pois não, Lívio. Pode falar. 5 minutos. Beleza. Tá bom. Ou seja, há desafios do desenvolvimento. O desenvolvimento não é um voluntarismo. Não é assim, eu quero chegar lá, eu quero acabar com a indústria, eu quero acabar com a poluição, eu quero viver em harmonia com a natureza. Tudo isso são princípios fundamentais, mas não são mecanismos de construção do desenvolvimento, porque o desenvolvimento tem desafios. A gente se insere num sistema internacional. A gente não pode esbarrar na insuficiência de dólares. Eu dou um exemplo para vocês. Eu quero um desenvolvimento onde a saúde seja prioridade, porque a saúde é quase que uma finalidade em si do desenvolvimento. Essa saúde no sentido amplo, né? Na qualidade de vida e etc. Então, eu vou expandir o gasto com o SUS. Eu vou dobrar o gasto com o SUS do dia para a noite. O que vai acontecer com esse gasto do SUS? O SUS tem tanta articulação produtiva, tanta articulação tecnológica, que a nossa estrutura produtiva não vai dar conta de atender esse gasto do SUS, essas compras públicas. E esse gasto vai vazar para fora, vai gerar emprego lá fora e não aqui dentro. O efeito dinâmico não vai ser aproveitado. E mais, a gente pode não ter dólar para fazer essas importações.
Então, nós temos que pensar a estrutura produtiva que está por trás das nossas demandas sociais. Isso vale para o SUS, vale para a educação, vale para a moradia, vale para o saneamento básico, que envolve química fina e outras tecnologias. Ou seja, a gente precisa pensar as demandas sociais e, a partir delas, pensar a estruturação produtiva necessária para atender essas demandas sociais. Essa é a nossa proposta. E essa proposta está fundada em missões sociais. Missões sociais cuja origem, a ideia de missões eram missões tecnológicas, militares. Nos Estados Unidos, por exemplo, colocar o nome à Lua. Então, você tem um desafio tecnológico para colocar o nome à Lua. A gente pode definir missões sociais, onde a gente tem um desafio que é simplesmente zerar o déficit habitacional no Brasil, melhorar a saúde das pessoas, ter metas específicas para educação, para saneamento, etc. E, a partir disso, você monta uma política que vai remeter necessariamente a essas finalidades, esses objetivos. Inclusive, a política fiscal, ela pode ser guiada pelas missões sociais. E, evidentemente, essas missões sociais também têm que ter traços transversais. A questão ambiental tem que estar em toda e qualquer política. A questão racial tem que estar em toda e qualquer política. A questão de gênero também. Ou seja, um objetivo de reduzir desigualdades e de gerar infraestrutura social para atender os nossos desafios pode gerar estrutura produtiva, tecnologia, emprego e anos, talvez décadas de crescimento econômico para o Brasil. Ou seja, é possível pensar em outro processo de desenvolvimento, um processo que articule essas dimensões e que seja pensado de baixo para cima e não de cima para baixo. Eu também não acredito em acordos que vão de cima para baixo, onde você olha para a burguesia nacional, para os industriais e fala, aqui tem um acordo possível, e de cima para baixo estabelece e elege setores, etc. Não. A ideia seria uma construção de baixo para cima, com a identificação desses desafios que ocorrem no plano territorial, regional, no local, que é onde, de fato, esses mecanismos sociais eles acontecem, e onde a democracia verdadeira funcionaria. E, evidentemente, eu preciso também de um espaço nacional de solidariedade, que pode ser também regional, na América Latina, mas eu preciso de um espaço de solidariedade, eu preciso de um projeto nacional, projeto popular, que seja construído de baixo para cima, onde, de fato, questões fundamentais sejam resolvidas. Eu preciso de escala para resolver determinados problemas. Eu preciso internalizar uma tecnologia que eu não tenho, a tecnologia 5G. Eu preciso de mecanismos de financiamento, de uma estrutura tributária que financie isso. Então, eu preciso pensar o espaço nacional, eu preciso recuperar a ideia de nação, mas eu preciso construir isso de baixo para cima e não de cima para baixo. Então, essas questões que eu estou colocando aqui de forma bem geral, e aqui para ficar atender aqui o tempo que me foi dado, essas questões eu acho fundamental que a gente passe a pensar para a gente abrir outros horizontes de discussão e não fique preso a uma discussão macroeconomicista, uma discussão fiscalista, o fiscaloide, em que está presa a dogmas, que é absolutamente anacrônica. Então, a gente tem que pensar numa transformação radical das estruturas brasileiras, que, aliás, que reproduzem as desigualdades, reproduzem o racismo estrutural. No nosso livro tem um capítulo sobre a questão do racismo, assinado pelo Silvio Almeida, e o racismo está, como estrutural, ele está nas estruturas econômicas, nas instituições econômicas, inclusive na política fiscal, na carga tributária e no corte de gastos, na austeridade. São políticas racistas. Então, a gente tem que trazer essas dimensões, subordinar as dimensões sociais, as dimensões de política econômica aos desafios sociais que a gente tem. A gente tem que inverter as prioridades. A política fiscal ela não tem que limitar o atendimento à garantia dos direitos humanos. Os direitos humanos têm que condicionar a elaboração do orçamento público e as regras fiscais. Então, o que a gente tem que fazer é isso. É um desafio enorme, mas eu acho que a gente tem possibilidades, porque a pandemia, ao mesmo tempo que ela agrava enormemente as condições sociais e econômicas, ela abre espaço para novas discussões, ela abre espaço para outras possibilidades, ela abre espaço para um discurso que vai substituir esse anacronismo que está aqui no Brasil. E eu acho que a gente precisa fazer esse esforço de construção
e, de fato, pensar com algum tipo de otimismo que a gente precisa guardar, e esse é o otimismo das possibilidades, né? Das oportunidades, das janelas que se abrem com a falência absoluta dessa forma de pensar que hoje está dominante no Brasil. É isso, eu agradeço muito a oportunidade, convido vocês a baixar o livro gratuito na Amazon e fico à disposição para as perguntas. Obrigado. Eu agradeço ao professor Pedro Rossi pela exposição e, diante do aviso dele de que não vai se ausentar em breve, eu vou, então, antecipar a fase das perguntas, do qual tem uma pergunta para o professor. Eu vou ler para que ele se manifeste. Está me ouvindo bem, professor? Perfeito. Ok. A pergunta é de Ailanda Blanco. Quais são as condições para que o Brasil possa se conectar com a indústria 4.0 durante o processo de recuperação econômica pós-pandemia? Está claro? Eu já respondo ou você vai fazer? Já pode responder, já pode responder. Essa é uma questão fundamental, Ailândia. Nós temos argumentado, inclusive perde os bondes históricos, os bondes tecnológicos e industriais, justamente nesse momento. Nos anos 80, nós perdemos, né, com o discurso que a gente precisava desmontar o Estado e rever as políticas, e nós ficamos presos a um paradigma da segunda revolução industrial, e nós não pegamos as transformações que aconteceram nos anos 80 e agora também essa nova onda de transformações tecnológicas e industriais, nós também não estamos pegando, nós estamos perdendo o bonde da história. E a gente precisa de direção para não ficar preso ao anacronismo, né, a formas anacrônicas de estrutura produtiva e ficar preso a uma velha divisão internacional do trabalho. Quais as condições que eu vejo? Eu vejo justamente pensando naquilo que a gente tem de melhor, no mercado interno e nas demandas sociais que a gente vai construir a sua base material para atendê-las. Como eu disse, saúde é extremamente intensiva em máquinas, equipamentos e tecnologia. Saneamento básico também, mobilidade urbana, construir cidades modernas também precisa disso. Então, a oportunidade que a gente tem é articular as demandas sociais com essa estrutura produtiva e internalizando tecnologias e estruturas produtivas modernas. Então, é nesse sentido que eu vejo o caminho. Eu não vejo um caminho do tipo o BNDES financiando uma empresa X que está lá na ponta, mas que a gente não sabe muito bem como essa tecnologia vai se difundir no restante da sociedade, e aí, às vezes, essa empresa é comprada por uma empresa estrangeira e pronto. O dinheiro público foi embora. Eu vejo, pelo contrário, um compromisso, por exemplo, de compras do SUS, que o poder de compra do SUS é enorme e pode encadear produção, emprego e tecnologia em várias áreas. E esse compromisso pode gerar um ambiente para a geração de tecnologia e para a geração dessa indústria 4.0 para atender as demandas sociais. Eu vejo por aí o caminho que a gente tem para internalizar a indústria 4.0. Ok. Então, professor Pedro Rossi, eu agradeço a sua explanação e, diante do tempo que lhe resta, se quiser fazer algumas considerações finais, tudo ok? Porque eu, então, passarei a palavra. Eu quero só agradecer, Lívio, a vocês. Eu vou ficar aqui, porque eu fico até as 4h40, mas eu vou assistir o Wallace aqui, eu quero muito ver a fala dele. E queria agradecer a vocês por esse convite generoso e convidá-los a baixar o nosso livro e a participar desse debate sobre política fiscal, que eu acho que daqui até o final do ano vai esquentar muito no Brasil. Certo. Eu quero informar que existem outras perguntas, várias outras, mas diante da escassez do tempo, nós não vamos tomar, porque vai prejudicar a sua agenda, ok? Não ficou só nessa pergunta, tem várias outras perguntas. E poderemos fazer o seguinte, encaminhar para você por e-mail ou pelo
pelos contatos, tá certo? Ok. Então, vamos ao segundo palestrante, que é o professor Wallace, certo? Que tem também 30 minutos para fazer sua exposição. Bom, antes de mais nada, eu quero agradecer o convite. Para mim é uma honra muito grande participar do 16º Encontro de Economia Baiana. Uma honra maior ainda dividir uma mesa com o Pedro Rossi, né? Uma pessoa que eu admiro. Como ele mesmo diz, é um companheiro de embates de twitters, né? Um constante embate ali de tentar desmistificar todo um senso comum que é disseminado nas redes sociais em torno de agendas políticas e econômicas, em particular sobre o conceito de inflação, de ajuste fiscal, né? São dois elementos que eu acho que dão uma tônica ao jornalismo do ponto de vista econômico, né? Principalmente sobre a questão da inflação e sobre a questão do ajuste fiscal. Né? Eu ouvi a fala do Saad também, acabei de ouvir do Pedro. Né? Então, assim, eu vou fazer algo um pouco, né, na intermediária entre os dois. Né? A minha ideia é fazer uma abordagem dentro de uma perspectiva histórica do período recente das políticas sociais, em particular, né, do período do regime militar, para entender o surgimento da Constituição de 88, porque eu acho que o período recente, o que nós estamos vivenciando, é um ataque brutal à Constituição de 88. Eu acho que é isso que nós estamos vivendo, né, principalmente durante, pós o governo Temer, desde 2015. O Brasil está passando por reformas profundas, né, que estão alterando, destruindo a Constituição de 88, que surge no período muito recente, muito tardio, e num processo acelerado, está sendo completamente destruída, né, em prol de interesses e também em cima de mitos, como o próprio Pedro afirma. Então, eu queria pegar aqui um pouco, só relembrar que durante os regimes militares, né, o regime militar, os governos militares, um dos principais elementos que foi disseminado durante esse período, né, em torno da trajetória de desenvolvimento, dos projetos de desenvolvimento ali no governo, no início do governo do Castelo Branco, foi a política salarial. Eu acho que essa temática é extremamente relevante, porque uma grande parte da problemática social, porque, vejam, eu acho que a gravidade do problema social do Brasil, ela deve ser sempre retomada numa perspectiva histórica, porque ela foi construída. Não é um elemento natural, não é um elemento de meritocracia ou de escolha individual das pessoas dentro de uma racionalidade dos indivíduos, como, né, prega o princípio neoliberal, né, o arcabouço teórico do neoliberalismo. Né? A desigualdade social no Brasil, ela foi construída historicamente, né, através de políticas públicas que criaram essa base de desigualdade social, e o regime militar, e por isso que eu faço questão de levantar isso, porque nós temos um governo hoje com a presença de vários militares, né, inclusive o presidente, ele tem a origem no setor dos militares, né? Ela é construída através da política salarial e tem início através de uma política salarial chamada Circular número 10, que foi implementada no governo do Castelo Branco entre 64 e 65, que tinha basicamente como princípio, né, 3 elementos. Quais eram esses 3 elementos que predominavam no processo de reajuste do salário mínimo, que vai ser, na minha concepção, uma das raízes profundas de construção da desigualdade no Brasil, que vai chegar nos anos 80, em 1988, a quase 70% da população entre pobres e miseráveis. Veja que a gente está falando de uma economia que entre os anos 60 e os anos 70 crescia, né, em média, acima de 7, 8. O período do milagre nós crescíamos 11,2, uma média. O período do gás, o 7,2. O período do Castelo Branco, se eu não estiver errado, 4,7, 5,2. Ou seja, não é um processo de construção de pobreza que foi resultado de crises econômicas. Pelo contrário, o que nós tínhamos nesse período, durante o regime militar, foi um processo profundo de crescimento econômico, com profunda transformação, principalmente considerando o avanço das estruturas produtivas, mas com a política pública deliberada e defendida por economistas. Eu acho que esse é outro ponto, porque assim como nós temos hoje economistas que defendem uma lógica, né, de política de concentração de renda, nesse período também nós tivemos. Né? E veja, essa política salarial tinha basicamente a ideia de você restabelecer o salário médio real dos últimos 24 meses, na época, né, anteriores ao mês do reajustamento, um salário médio real que deveria indicar ou incorporar a taxa de produtividade e acrescentar a meta de inflação.
Qual que era o problema dessa política salarial? Né? E vários estudos, veja, não é eu achar que teve impacto na problemática. Vários estudos apontam e mostram, né, com evidências empíricas, o quanto essa política teve impacto no poder real de compra da classe trabalhadora. Essa política, como nós tínhamos um processo inflacionário que estava acima da meta estabelecida pela política salarial, a produtividade, vários estudos mostram que não ultrapassava de 2/3 incorporada ao salário. Né? Ou seja, o que eu tenho durante todo esse período, tanto durante o governo do Castelo Branco, como também durante o governo Geisel, como também no governo Figueiredo, né? Todos esses governos, eles implementaram, de alguma forma, tentando corrigir a subestimação da inflação, mas nunca incorporada na sua plenitude, gerando um gap aí, ou uma perda de poder de compra real da classe trabalhadora no Brasil, criando uma legião de pobres. Essa política salarial, nitidamente, ela restringiu e penalizou os salários reais em favor dos lucros. Porque a inflação prevista, como eu acabei, era sempre menor do que a inflação real, corrente, o aumento da produtividade era menor, e isso vai resultar no efeito distributivo negativo para os salários, promovendo um processo de concentração de renda brutal. E veja, 2 economistas da época legitimavam essa política, o Roberto Campos e o Mário Henrique Simonsen. Ambos eram porta-vozes do governo militar na defesa dessa política salarial, basicamente com o discurso de que altas taxas de crescimento econômico eram incompatíveis com uma política de distribuição de renda. Ou seja, em países atrasados, na concepção desses autores, um crescimento associado à distribuição de renda era uma problemática, embora, vejam, os autores defendem que isso, do ponto de vista moral, não fosse algo positivo, mas numa perspectiva teórica, na visão deles, era amplamente viável e necessário. De acordo com o próprio Roberto Campos, a disciplina salarial seria o preço a pagar pela recuperação do investimento, tanto do setor público como do setor privado. Essa falácia, ela está presente no discurso atual. Ela não desaparece. E a grande imprensa, eu sempre faço questão de afirmar isso, a grande imprensa é responsável pela reprodução desse discurso. Recentemente, as colunas que eu li de alguns jornalistas que se dizem jornalistas especialistas em economia, fazem esse tipo de comparação, esse tipo de discurso, uma comparação mais rasteira possível, que é comparar governo com família, de uma perspectiva do orçamento. E o próprio, tanto o Roberto Campos como o Simonsen, eles afirmavam que supor um crescimento natural dos lucros e a necessidade de transferir recursos para as pessoas mais propensas a consumir, a poupar, era fundamental para gerar poupança e estimular o investimento, numa dinâmica neoclássica de que poupança determina investimento. O que nós estamos passando dentro do discurso do ajuste fiscal, dentro das reformas do teto do gasto, da reforma trabalhista, da reforma da Previdência, todo esse discurso está sendo ressuscitado e reproduzido constantemente. Essa política salarial que predominou durante os anos do regime militar, ela se faz presente também nos anos 80, quando praticamente os salários eles foram congelados, com um processo inflacionário elevadíssimo. E veja, qual é o resultado disso? Tem um indicador do IPEA, né? Depois eu posso passar isso para quem tiver interesse, sobre o salário mínimo real, que pega lá dos anos 30 até o período recente. Então, se a gente pega o salário mínimo real no início de 1963, ele estava em 1.242. E nós terminamos os anos 80 com esse salário em 536. 536. É uma queda brutal como resultado de um processo de contenção salarial, através, repito, de uma política deliberada, em cima de um discurso que era necessário transferir renda para as pessoas que tinham propensão marginal a poupar maior do que os trabalhadores que tinham uma propensão marginal a consumir maior. Ou seja, era a ideia de que eu transferia renda via políticas públicas para milionários e ricos,
com a finalidade de se gerar uma poupança para depois estimular o investimento e, no futuro, distribuir a renda. O problema e a problemática disso é que durante todo esse período, primeiro ponto, é uma queda brutal do poder real de compra do salário dos trabalhadores. Um dos indicadores que nós temos para discutir a desigualdade, que não é o suficiente, mas é um indicador interessante, é o índice de Gini, que em 1960 estava em 0,497 e nos anos 80 ele chega em 0,636, um crescimento brutal. Repito, nós estamos com um processo de crescimento de desigualdade em um país que estava crescendo, com exceção dos anos 80. Mas durante os anos 60 e 70, a economia brasileira não estava em crise. Pelo contrário, nós estávamos com um crescimento brutal. E aí, veja, em termos de números totais da pobreza, eu tenho, né, em 1976, 43 milhões, quase 44 milhões de pessoas pobres. E, em termos absolutos, na extrema pobreza, em torno de 18 milhões de pessoas, ou seja, pessoas pobres, em torno de 40%, 41%, e vai chegar a 48% em 1984, 48% da população estava ali na pobreza, e na extrema pobreza, mais 20%, ou seja, quase 70% da população brasileira nos anos 80 estava na condição de pobreza, extrema pobreza e pobreza. E aí eu faço de novo questão de repetir, numa economia que estava crescendo de forma brutal. O que a China é hoje, entre os anos 60 e os 70, era o Brasil. Um crescimento extraordinário. Como eu sou especialista em Coreia do Sul, esse período nós estávamos à frente da Coreia, e tem uma questão interessante, que na Coreia do Sul era um regime militar, mas não houve política de repressão salarial, como houve no Brasil. No Brasil, os nossos principais economistas legitimaram uma política de concentração de renda com o discurso, um arcabouço neoclássico, de que era importante criar uma poupança para determinar investimento. E veja, a Constituição de 88, que é chamada de Constituição Cidadã, ela surge nesse período para traduzir uma espécie de um novo pacto institucional no ressurgimento da democracia. A democracia prometida institucionalmente pela Constituição de 88, ela não dizia respeito apenas ao regime de governo, aos direitos de participação política, mas também, e principalmente na minha concepção, ao direito de inclusão social. Era uma democracia social marcada pela garantia dos direitos sociais, de forma tardia. Veja que a gente está falando de uma Constituição cidadã com o princípio de social-democracia, quando a social-democracia estava entrando em crise na Europa. Então, de forma extremamente tardia, nós estamos discutindo os princípios da social-democracia no Brasil no início dos anos 90, final dos anos 80 e início dos anos 90. E veja, o campo das políticas sociais, embora carecendo aí de um maior rigor conceitual, ele vai receber sua melhor definição no conceito de cidadania. A introdução do capítulo de Seguridade Social na Constituição de 88 representou a maior inovação no campo dos direitos sociais no século XX, vinculando isso aí à condição de cidadania das pessoas, dos indivíduos, da população brasileira, que sempre foi deixado à mercê da trajetória de crescimento e de desenvolvimento econômico no Brasil, com a perspectiva que não era possível crescer e distribuir renda. É por isso que quando muita gente fala de países asiáticos e vem com o conceito de export-led, que foi um dos grandes problemas da economia brasileira, a primeira coisa que a gente tem que levar em consideração é que nós temos um mercado interno brutal, um potencial de mercado interno, como o Pedro falou. E se ele não é o suficiente para dinamizar o crescimento econômico, isso é resultado da concentração de renda que foi promovida, que foi gerada por políticas públicas. E, portanto, a Constituição de 88, ela surge com essa finalidade de promover um processo, vejam, de organizar a seguridade social no país, de trazer a ideia, o conceito da universalidade, da cobertura e do atendimento, da equivalência dos benefícios e servidores às populações urbanas e rurais.
É importante a gente lembrar que nossa trajetória de desenvolvimento, além de promover uma desigualdade regional brutal entre o Sudeste, o Nordeste e o Sul, promoveu também um processo de concentração e desigualdade entre o setor urbano e rural. E, portanto, a Constituição de 88, ela contemplava a equivalência dos benefícios de serviços, tanto às populações urbanas como rurais. Uma seletividade distributiva na prestação de benefícios e serviços e uma irredutibilidade do valor dos benefícios. Tudo isso dentro de uma Constituição de 88 que tinha como a finalidade de proteger, de dar à sociedade o direito de cidadão. E veja, as diferentes formas assumidas pela proteção, né, elas podem ser separadas para a gente compreender a profundidade da Constituição de 88, o que está acontecendo com ela agora, no que nós estamos vivendo. É importante que a gente possa separar, e a partir de um contexto social e político, em que isso surge dentro de um Estado moderno, em que tem três modalidades essenciais para a gente entender o papel das políticas sociais, que é a ideia da assistência social, do seguro social e do estado de bem-estar social. A primeira questão, que é a ideia da assistência social, ela é um reconhecimento de que o pensamento liberal, que as políticas liberais até os anos 80 não promoveram um processo de igualdade e de inserção social. Tanto é que surge o estado de bem-estar social da social-democracia. A ideia da segurança social, que é a segunda forma importante de a gente entender o processo da constituição da social-democracia, é que o seguro social ele é uma proteção social que é fruto de um contexto social no qual a classe operária é reconhecida como ator qualificado na ordem política e econômica. É um reconhecimento da condição de classe do trabalhador. É um reconhecimento de que no capitalismo, a sua condição de classe, ela tem um peso muito grande na sua condição socioeconômica. Ou seja, o discurso da meritocracia, ela é negado pela própria Constituição de 88. E o estado de bem-estar social, que é a terceira dimensão, ele rompe com as concepções de proteção social com base na evidência da necessidade ou na contramão firmada e propõe uma relação de cidadania plena, na qual o Estado ele está obrigado a fornecer a garantia de um mínimo vital a todos os cidadãos, em relação à saúde, à educação, à pensão, a seguro-desemprego, à infraestrutura. Eu estou contextualizando para que a gente tenha clareza a ideia da profundidade que é a Constituição de 88 nas questões sociais, nas problemáticas das desigualdades sociais. E veja, lamentavelmente, em 1989, nós elegemos um presidente que ganha a eleição atacando a Constituição de 88, que foi o Collor. O Collor ganha a eleição atacando a Constituição de 88, prometendo reformas de caráter neoliberal com a ideia de desmontar a Constituição Federal. Não conseguiu, em grande parte, por causa da sua queda precoce, mas, posteriormente, os governos do Fernando Henrique conseguiu fazer uma boa parcela de destruição. Lamentavelmente, na minha concepção, os governos do PT, em menor proporção, também contribuiu para isso. E, de forma aprofundada e radical, num terrorismo, como Pedro Rossi chama, de terrorismo fiscal absurdo, estão destruindo de forma extremamente acelerada algo que a gente nem saboreou. Eu falo algo que a gente nem saboreou porque, veja, a Constituição de 88 foi boicotada desde a sua concepção. Desde a sua concepção. A grande imprensa brasileira, a elite brasileira, formou um bloco no poder de não permitir que a população saboreasse os direitos sociais garantidos na Constituição de 88. E o discurso neoliberal, os fundamentos filosóficos e doutrinas da via liberal colocam o Estado em um papel secundário na atuação de políticas públicas, dando ao mercado a essencialidade de realizar as necessidades dos indivíduos. Ou seja, o mercado
nesse sentido, passa a desempenhar um papel essencial. O mercado, no argumento, no discurso neoliberal, ele é o garantidor da liberdade e da igualdade. Por isso que esse discurso da meritocracia, de substituir o conceito de trabalhador pelo colaborador, é essencial para transformar ou transferir para o indivíduo a responsabilidade pela sua condição. Se você é pobre, veja, hoje tem uma entrevista no Valor Econômico, né, acho que da chefe executiva do Credit Suisse, que está claramente esse discurso. Ela dizendo que o que gera crescimento é a responsabilidade fiscal, que o Brasil não precisa de auxílio emergencial. Um país que tem, Pedro, só falando um pouco, você falou que o desemprego vai chegar no 20%, já está no 20%, porque se eu considerar a taxa de desocupação, que é 14,4%, e somar com a taxa de desalento, que também é o desemprego, mas são pessoas que desistiram de procurar emprego por falta de esperança, que é de 5,8%, nós já ultrapassamos a taxa de desemprego de 20%. E ouvir de uma representante do setor financeiro dizer que não é necessário política fiscal para tirar as pessoas da pobreza é um argumento empírico e claro do papel que o setor financeiro desempenha no Brasil. E ela é uma porta-voz da elite do rentismo brasileiro. E veja, o programa, nesse sentido, nesse aspecto do neoliberalismo, do surgimento, a ação do Estado no campo social deve ater-se a programas assistenciais. É esse o ponto que eu queria pegar para finalizar a minha fala. Eu não sei como é que está o meu tempo, Lívio, mas senão eu corro, então não corro aqui para finalizar. Mas veja, no princípio do pensamento neoliberal, né, tem quantos minutos, Lívio? Eu não ouvi. 8? Falta 11 minutos. Então estou tranquilo, então estou de boa. Veja, tá bom, no argumento neoliberal, a ação do Estado no campo social, ele deve se ater a programas assistenciais, quando necessários, de modo a complementar as filantropias privadas e das comunidades. É por isso que a gente tem que ver com muito cuidado as OAS, as atitudes filantrópicas, porque ela tem uma finalidade dentro dessa nova concepção das políticas sociais de acordo com o princípio do neoliberalismo. As dimensões, veja, esse discurso neoliberal, né, dentro da sua concepção hegemônica de desigualdade, tem alguns princípios que são fundamentais para a gente entender. Porque, veja, ele desconsidera as razões, os mecanismos estruturais mais profundos que reproduzem as desigualdades, que estão associados à estrutura de propriedade e de poder. A partir do momento que eu defendo uma lógica de individualizar a condição da pobreza, eu desassocio a pobreza da condição da estrutura de propriedade e de poder e, portanto, impeço reformas estruturais que alterem a desigualdade social. Procura-se razões explicativas, imediatas e mais aparentes para a situação da pobreza. E veja, ao restringir essas desigualdades ao âmbito de rendimento do trabalho, a busca de menor desigualdade pelas políticas públicas se restringe à redução das disparidades salariais e outros rendimentos do trabalho, deixando de fora aí as reformas estruturais. E aí, quais são as bases que dão sustentação a essas reformas que podem melhorar a condição social do país? Privatização? Porque na concepção desses defensores, as empresas estatais e o setor público é ineficiente, e a ineficiência acaba resultando em um processo de desigualdade social. E, portanto, a privatização alivia a crise fiscal e evita a irracionalidade dos recursos públicos, elevando a produtividade, porque o princípio é de que o setor privado não há evidência empírica nenhuma para essa concepção que é ideológica, de que o setor privado é mais produtivo do que o setor público. Mas ela é uma ideia consolidada e, portanto, privatizar traz benefícios sociais na concepção desses defensores para a sociedade. A ideia de descentralização, com a forma de aumentar a eficiência dos gastos públicos, e a ideia de focalização, que é um direcionamento dos gastos sociais a programas e públicos alvos,
os setores mais pobres da população. E esse princípio é importante a gente ter clareza, porque a partir dos anos 90, vão se destruindo as políticas sociais universais e dando ênfase às políticas sociais focalizadas. Retira-se o caráter universalista dos direitos para uma política que se orienta gradativamente para uma avaliação dos atributos pessoais, ou seja, as pessoas mais aptas, realmente pobres, os mais pobres entre os pobres. A política social focalizada, ela nasce, se articula intrinsecamente com as reformas liberais e tem por função compensar desigualdades sociais que são geradas pelo neoliberalismo. E veja, quem está dizendo isso não sou eu, é o próprio Fundo Monetário Internacional, em um artigo publicado por eles em 2016, chamado Neoliberalismo Oversold, em que eles reconhecem que as promessas da agenda das políticas neoliberais não geraram crescimento e nem distribuição de renda. Pelo contrário, as políticas neoliberais, elas geraram uma instabilidade do crescimento econômico, principalmente em economias periféricas como a nossa, associadas a um processo de desigualdade social profunda. Desigualdade social profunda que é estrutural do capitalismo. Não é à toa que o livro do Thomas Piketty, o Capital no século XXI, ganha relevância na economia internacional. Porque ele identifica e mostra empiricamente como o capitalismo, através de um processo do fortalecimento do rentismo, né, subordinando a atividade produtiva, gera um processo de concentração de renda brutal, e a economia brasileira, com as reformas neoliberais, aprofundou esse processo, com um intervalo que é importante reconhecer. Durante os governos do PT, com as políticas sociais focalizadas, o Bolsa Família, com a política de valorização do salário mínimo, com a elevação do investimento público. Tanto é que o investimento como proporção do PIB alcança 20% e uma taxa média de crescimento. Veja que o segundo mandato do governo Lula, o Brasil, se eu não estiver errado, cresceu uma média de 5,2 ou 4,2, acima da taxa média de crescimento econômico mundial. É a primeira vez, pós anos 90, que uma média de crescimento por governo é maior do que a média de crescimento do que o mundo, no segundo mandato do governo Lula, via uma flexibilização da política macroeconômica, através de uma ampliação das políticas sociais, principalmente fortalecimento do poder de compra da classe trabalhadora, com aumento de salário mínimo acima do nível da inflação. E isso deixou muito claro o potencial de mercado interno brasileiro. Isso deixou em evidência que é possível crescer com distribuição de renda no Brasil. Que a ideia de você gerar poupança, concentrando renda para estimular o investimento é falácia. Isso é um discurso elitista que concentra renda, que beneficia uma minoria e exclui uma grande parte da sociedade brasileira e destrói a Constituição de 88. Veja que as políticas sociais focalizadas, elas se encaixam perfeitamente no discurso de ajuste fiscal, porque o volume de recursos de uma política social focalizada como Bolsa Família é muito menor, mas muito menor do que seria necessário com as políticas sociais universais na saúde, na educação, na seguridade social. Se de fato nós implementássemos, como o próprio Pedro falou, uma política forte de investimento no SUS associada a uma política de fortalecimento de estruturas produtivas para fortalecer cadeias produtivas internas e o mercado interno, os efeitos distributivos possivelmente seriam muito maiores. Entretanto, a sociedade hoje, nessa agenda neoliberal, ela não cabe no orçamento público. Essa é a verdade. O orçamento público brasileiro está sendo captado, cooptado por uma minoria que defendeu e defende as reformas liberais, e as três reformas 5 minutos, né? Já estão caminhando para o final, Lívio. Tá bom. Né? E essas três reformas, né, deixam muito claro para mim, que a queda do governo do PT tinha um objetivo, que era acelerar o processo de destruição da Constituição de 88 para promover uma transferência brutal de renda da sociedade para a nossa elite. A primeira, reforma trabalhista,
A reforma trabalhista, todos os indicadores mostram e apontam para isso, para um nível de precarização brutal das condições de trabalho e queda de renda da classe trabalhadora. Vejam que a taxa, veja que a promessa do Henrique Meirelles com a reforma trabalhista era a criação de 6 milhões de empregos. Nós estamos hoje com recorde de desemprego no Brasil. Com recorde de desemprego. O nível de subutilização é em torno de 32%. A taxa de ocupação é a menor da história, de 47% da população economicamente ativa. O número de trabalhadores sem carteira assinada cresce de forma brutal. Brutal. A segunda reforma aprovada, que destrói e ataca frontalmente a Constituição de 88, é o teto dos gastos. E veja que o teto dos gastos ele é ímpar, singular. Não existe em outro lugar do mundo nenhum o que nós fizemos, congelar gastos por 20 anos, somente gastos correntes e gastos com investimento, com exceção dos gastos com pagamento dos juros. Por 20 anos. Sem considerar várias problemáticas da nossa economia, como crescimento populacional, a possibilidade de retomada de crescimento econômico. E a terceira reforma que foi feita é a reforma da Previdência, já no governo Bolsonaro, que é outra também que ataca frontalmente a Constituição de 88. E as próximas reformas que estão sendo propostas, como a reforma administrativa, ela é mais uma tentativa de debilitar a possibilidade de atuação do Estado, tá, no estímulo de um crescimento econômico mais equitativo. O que nós estamos vivenciando, lamentavelmente, é um processo de desmonte real da possibilidade de implementação de políticas públicas. E foi para isso que o Temer ascendeu ao poder e foi para isso que o Bolsonaro foi eleito. E é por isso que as críticas da grande imprensa direcionada ao governo Bolsonaro é sempre relacionada à questão do combate ao Covid e à agenda dele de valores morais, mas não à agenda econômica. Nenhuma colunista ou colunista e grande jornal faz crítica à agenda econômica do governo Bolsonaro. Então, finalizo aqui a minha fala, agradeço mais uma vez e fico à disposição aí. Se houver perguntas e eu puder responder. Quero agradecer ao professor Wallace e eu estou aguardando aqui algumas perguntas que Rosângela poderá mandar para mim para colocar. Eu vou adiantar uma pergunta minha mesmo, certo? Enquanto não aparece. Está me ouvindo, Wallace? Estou ouvindo. Bem? Estou ouvindo, Lívio. Tá, porque está falhando aqui a sua imagem, aí tá ok. Um ponto que você tocou, com relação à Constituição de 88, não é isso? 88, né? Isso, certo. Isso. É 88. Logo, 88. 89 não foi a eleição do Collor, não foi isso? Uhum. Se eu não me engano, foi 89 a eleição do Collor. Isso. Collor foi muito elogiado pelo discurso de posse. Foi um discurso no princípio neonazista, o discurso de posse. Logicamente, concatenado com aquele momento que estava já acontecendo no primeiro mundo, e no Brasil começou a ensaiar a inserção, que era a tal falada globalização. Ok? Como eu vivi o período da ditadura, todo ele, o que se viu foi uma política neoliberal, não, porque esse termo nem existia ainda, mas uma política de linhagem voltada para o mercado, com um grande peso do Estado. Foi período militar, os 23 anos, se eu não me engano, foi um governo muito estatizante. Tanto assim que convivíamos com tantas Brais, né? Eletrobras, a Petrobras, obviamente, que era tal,
as Telebras todas, né? Telebahia, tal. Eu trabalhei 2 anos e meio na Telerge, do Rio de Janeiro. E toda a estrutura, a gestão da empresa era totalmente voltada como liderança estatal. Bom, a questão é o seguinte, a minha leitura da Constituição de 88 foi uma Constituição, como o Ulisses Guimarães Luz, uma Constituição que, na minha opinião, refletiu os 20 anos de da sociedade ditatorial. Então, foi uma Constituição que, como se tivesse, a gente estava se libertando de uma opressão e voltar, obviamente, para a sociedade com políticas públicas voltadas para o bem-estar social. Só que eu vejo que no mundo estava acontecendo já desde os anos 70 e nos anos 80 um movimento, do ponto de vista econômico, liberalizante. Isso tendo como causa um dos fatores básicos, eu diria dois. Um foi quando o mundo de Bretton Woods acabou-se. Já tinha acabado na década de 70. Questão do câmbio fixo como referência deixou de existir. E outra, a revolução tecnológica, o 3.0. Certo? A minha interpretação é que, não sei se foi boicote deliberado, como você falou, em relação à Constituição. Creio que talvez tenha sido uma consequência desses movimentos da globalização dentro de um suporte liberalizante voltada para o mercado, e o Collor refletiu bem isso. Certo? O discurso dele reflete bem isso, e inclusive foi muito elogiado. Então, a minha leitura é essa. Será que foi um movimento de boicote deliberado, ideológico, ou foi uma consequência de uma conjuntura que estava provocando mudanças, configurações, até nas relações internacionais? Não sei se deu para captar a ideia, a minha leitura sobre isso. E aí eu gostaria de colocar isso em debate. Lívio, eu defendo essa hipótese que veja, o Collor ganha a eleição. Um dos principais conceitos para o Collor ganhar a eleição em 1989 foi o conceito de modernização. Uma das principais bandeiras era que a economia brasileira, por muito tempo, ficou presa a uma lógica de industrialização substitutiva de importações, com forte intervencionismo estatal, criando várias estatais ineficientes, e que, portanto, era o momento de o país modernizar, avançar, principalmente com um processo de inserção na lógica da globalização, que, à época, né, já se desenhava duas dimensões, né, que hoje elas se confundem, que é a lógica da globalização produtiva e da globalização financeira. Todas as reformas, e há vários estudos que apontam para isso, né, todas as reformas que foram feitas no início dos anos 90, elas privilegiaram muito mais a dinâmica financeira do que a dinâmica produtiva. Tem estudos que mostram, por exemplo, que o nosso processo de inserção internacional é um pouco diferenciado, ou muito diferenciado, dos países asiáticos, porque a lógica de inserção desse país, o Danny Rodrik, por exemplo, fala um pouco disso, né? Ela se deu dentro de uma dinâmica do produtivo, da predominância produtiva, né? Em detrimento da questão financeira. Na América Latina é o inverso. Para se ter uma ideia, né? Com a retomada da liquidez internacional no início dos anos 90, uma grande parte do investimento que entra no Brasil é investimento em carteira. Em 1994, enquanto nós tínhamos aqui em torno de 8 bilhões de investimento estrangeiro direto, nós tínhamos 50 bilhões de investimento em carteira, com juros extremamente elevados, atraídos pela política de juros implementadas que favorecia o rentismo, né, o fluxo de capital de curto prazo, já que nós tínhamos promovido um processo de liberalização financeira. Né? Associado a isso, nós passamos por um amplo processo de privatizações, principalmente durante a primeira gestão, no mandato do governo do Fernando Henrique, que promoveu um processo de desmonte brutal. O professor Kim Lin,
né, ele tem um estudo que compara, por exemplo, o desenvolvimento do setor de telecomunicações na Índia, na China, no Brasil e na Coreia, e mostra claramente, nitidamente, que o processo de privatização no setor de telecomunicações no Brasil e na Índia promoveu um processo de retrocesso muito grande em termos de estruturas produtivas. A China e a Coreia estão na fronteira tecnológica, investindo em 5G como produtores, Brasil e Índia como consumidores. E o estudo dele mostra que um dos resultados disso foi justamente as privatizações do setor de telecomunicações, especificamente falando. Né? O professor Gessé, no livro dele, A Elite do Atraso, eu concordo muito com ele que a nossa elite, o Fernando Henrique já tinha mostrado isso junto com o Faleto, né, na teoria do desenvolvimento, né, em que ele entende que o perfil da nossa burguesia, da nossa elite, é que ela é uma burguesia, né, que se submete aos interesses internacionais desde que ela seja beneficiada. Ou seja, é uma burguesia de um caráter peculiar que eu costumo dizer que é interna, mas não nacional. Por que eu estou dizendo isso? Que aí eu concordo e convido com a ideia do Gessé, que a nossa burguesia, a nossa elite, ela naturalizou a pobreza. E, na verdade, além de ter naturalizado a pobreza, ela sente prazer pela desigualdade, porque ela se diferencia socialmente das pessoas por essa desigualdade social brutal que é o Brasil. Por que eu estou contextualizando isso? Porque, para mim, a construção da desigualdade social e o boicote à Constituição de 88 com as reformas que foram implementadas após os anos 90 foi deliberado. Eu não acredito que foi... O processo de inserção nas cadeias globais também foi deliberado. Foi uma escolha. Foi uma escolha por parte de políticas públicas de abertura no sistema financeiro e produtivo, com, posteriormente, um processo de valorização cambial que também foi pensado durante os governos de Fernando Henrique, que vai quebrar várias cadeias produtivas. Não foi nada, na minha concepção, fortuito, ou porque simplesmente a ideia de inserção na globalização acabou resultando nesse processo. Né? Eu acho que a construção dessas políticas públicas implementadas durante os governos Collor, Itamar, Fernando Henrique e também dos governos do PT, e principalmente agora dos governos Temer e Bolsonaro, elas têm um caráter de gerar desigualdade que o próprio Fundo Monetário Internacional reconhece, que elas geram isso. Né? Então, essa a minha concepção. Eu acho que elas foram construídas. Né? O impeachment da Dilma, né? A história está mostrando, né, como isso foi construído, os interesses que estavam envolvidos nesse processo da queda da Dilma. A pedalada fiscal foi um argumento simplista, porque se de fato algum governo caísse pelas pedaladas fiscais, a maioria dos governos do Estado teriam caído também. Né? As reformas que foram feitas posteriormente e a própria atuação do ex-juiz Sérgio Moro deixa claro os interesses da Lava Jato em cima do combate à corrupção, as consultorias milionárias que ele está fazendo para ganhar isso. Então, eu acho que a nossa elite construiu esse caos, sabe? Ok, eu tenho agora umas perguntas aqui dos ouvintes. Eu vou passar para você. Vou começar com uma aqui, que é de Luan Pessoa. Como o Mercosul pode favorecer ou contrariar a desigualdade e distribuição de renda? Eu já até fiz um estudo sobre isso, mas não abordando o aspecto social, mas abordando a questão da estrutura produtiva, a possibilidade de integração produtiva no Mercosul. Eu acho que uma das possibilidades era promover um processo de integração produtiva entre os países para que levasse, por exemplo, a escala, escopo, competitividade, com a finalidade de ter uma inserção internacional maior, de forma conjunta, e, ao mesmo tempo, né, promover um comércio intrarregional mais forte. Por que eu digo isso? Porque o comércio internacional hoje ele é marcado predominantemente pela lógica intrarregional. Se vocês pegarem os países da Ásia, 60%, 69% do comércio é feito entre os países asiáticos. A Europa, 66% é feito entre os países asiáticos. O NAFTA, 55% é feito entre os países do NAFTA. Só o Mercosul, né, a América Latina, que está fora desse processo com apenas 26% do comércio feito entre nós. E, na minha concepção, isso é resultado de uma deficiência das estruturas produtivas da região que carece muito, né, de um processo de integração maior. Entretanto, pensar num processo de integração é pensar num projeto que não há, e também um projeto que tenha governos interessados nesse processo. Os governos do PT tentaram promover esse processo. Na terça-feira, né, o professor Lívio foi responsável pela criação de um evento que o NEC, daqui da Faculdade de Economia, transmitiu,
né, com o professor Mauro Lemos, que foi ministro do governo, e mostrou muito isso, né, como que uma integração na região era estratégica para elevar a produtividade, elevar a inserção e, ao mesmo tempo, acompanhado de um processo de políticas sociais que beneficiasse a nossa região. Mas nós não temos isso, isso foi completamente destruído. Tá bom. Tem uma outra pergunta de Ailander Blanco. Qual a importância do poder público no enfrentamento das desigualdades sociais ampliadas pela pandemia do novo coronavírus? O que acha do projeto de renda mínima no Brasil a partir de 2021? São duas perguntas, na verdade. Eu acho que o auxílio emergencial está deixando muito em evidência a essencialidade do papel do Estado. Se não fosse o auxílio emergencial, a gravidade da crise seria muito grande. Porque, veja, a gente está num processo de desemprego brutal, de precarização, de queda de renda, em que o que salvou muito essa parcela da sociedade foi o auxílio emergencial. E aí, veja, o auxílio emergencial foi uma imposição do Congresso, porque a proposta do Paulo Guedes e do Bolsonaro era de R$200 por 3 meses. Foi o Congresso que impôs uma derrota ao governo, impondo um auxílio emergencial de R$600 por 6 meses. E anotem bem o que eu estou falando. Eu acredito que a retirada do auxílio emergencial, com a não recuperação do mercado de trabalho, que será lenta e gradual, pode agravar um processo de crise. Porque, vamos ver, veja, o PIB esse ano vai ter uma queda aí de -5%, -6%. Uma taxa de desemprego que pode até aumentar por causa da flexibilização do isolamento social. Se houver uma segunda onda, como estamos tendo indicativos, sem o auxílio emergencial, a possibilidade de a gente nem sair dessa crise é alta. E se houver um crescimento, é importante que a gente lembre que a base de comparação é muito baixa. O ano passado, nós crescemos 1,8%. E se crescermos o próximo ano, com a base de comparação desse ano com -6%, sendo que em 2015, 2016, tivemos taxas negativas de crescimento que somaram 7%, nos encontramos numa realidade caótica de crise, que a ausência dessas políticas podem agravar mais ainda a desigualdade social. Ou seja, a crise do Covid deixa em evidência que o Estado e suas políticas públicas são essenciais para preservar a vida das pessoas. É o mínimo que o Estado deve fazer. E a política da renda mínima, o que me preocupa, essa proposta é que ela está vinculada àquilo que eu estava falando na minha exposição. É aprová-la para tirar direitos garantidos constitucionalmente, ou seja, eu jogo a política social para focalizar que ocupa um espaço menor no orçamento público e destrua direitos sociais universais, garantidos constitucionalmente. E eu sou completamente contrário. Veja, política social universal e política social focalizada, elas não são contraditórias em si. Elas devem vir de forma convergentes. Porque a política social universal ela dá garantias estruturais de ganho de renda para a sociedade, enquanto a política social focalizada tira as pessoas da miséria, da pobreza, que é o mínimo, se alimentar 3 vezes ao dia. Então, elas não são divergentes, elas são convergentes. Elas devem existir de forma simultâneas. É isso que eu penso. Bom, tem mais uma pergunta de Romeu Temporal, da CEPLAN. A Bahia irá sentir o impacto da retirada deste auxílio, agravando o quadro? Como um governo subnacional pode minimizar a recessão e agravamento da crise social? Eu acho que a Bahia sofre, porque com cortes de recursos, os boicotes, aí veja, no caso da Bahia, né, especificamente, que temos um governo que é oposição ao presidente, com um presidente que atua de forma vingativa e que boicota deliberadamente os estados que não são seus aliados, a Bahia tende a sofrer muito mais com isso. Agora, vejo que uma das estratégias que o governo do estado pode fazer é buscar parcerias, como tem buscado, por exemplo, no período recente, né, com a China, para ampliar investimento, gerar emprego, é dinamizar a atividade econômica do estado via parcerias internacionais
e através do investimento público, quando for necessário e importante, para que se amplie a geração de emprego e também minimize as desigualdades sociais. E aí eu acho que tem a questão da articulação política, né? Que são as bancadas dos partidos de oposição pressionar o Congresso e o governo por transferência de recursos. Eu acho que é uma questão de luta política. Mas eu acredito que a ideia de grandes obras públicas, né, elas são fundamentais para a geração de emprego em um estado que tem uma das maiores taxas de desemprego do país. Ok. Bom, não tendo mais perguntas, se o prezado professor me permite, eu gostaria de fazer um comentário e depois você fechar ou Tá. fazer suas considerações finais. Claro. Vejam bem, esse tema tratado que envolve desenvolvimento, distribuição de renda e toda essa questão, estamos há um século são 100 anos, aproximadamente, na velha discussão e ainda presente discussão, qual o melhor caminho para se fazer com que a economia cresça, se desenvolva e que, obviamente, gere oportunidades para a sua população. Ou seja, que a sociedade tenha benefício distributivo. Ok. Ou foca mais o mercado ou foca mais o papel do poder público. Veja, essa discussão é um debate que um debate do qual a interlocução de Keynes com Hayek foi muito, muito forte sobre essa questão. E eu noto que há um século depois, já estamos há um século aproximadamente, toda a análise econômica no que se refere a isso não sai dessa questão. Obviamente que talvez não exista outra alternativa que não essa discussão. Podendo, obviamente, dentro dessa discussão, ter variações, obviamente. Não seria hora de se pensar alternativas, mesmo que não sejam conclusivas, que assim é que se cria teorias, de um caminho intermediário disso aí. Por exemplo, para mim, no meu ponto de vista, não me importa se o Estado é grande ou ele é pequeno, é mínimo ou grande. Eu creio que o Estado mínimo não é muito alviçaleiro. Mas dizem que um Estado grande demais também se torna lento. Então, é aquela buscar uma ação pública eficiente. Eu entendo que o bom caminho é um Estado eficiente, que não seja mínimo, mas que não seja pesado demais, que se for pesado demais, torna-se ineficiente. Então, a gente fica aquela discussão, o mundo liberal, o mundo keynesiano, tal. Keynes escreveu um livro que é discutido até hoje, é um livro de sucesso, mas quando ele escreveu o livro, ele pensou no curto prazo, ele não pensou no longo prazo. Estou falando de Keynes, da teoria geral. Óbvio que houve seguidores deles que passaram a tratar o cerne da sua teoria de acordo com a evolução dos tempos. Então, eu acho que essa discussão está precisando aparecer jovens mentes brilhantes com algo que traga alguma eficácia na discussão, porque eu só vejo a bipolarização. De um lado, os neoliberais, hoje, neoliberais, né? Não os liberais clássicos, mas neoliberais, do outro lado, vamos dizer assim, uma certa amálgama entre o pessoal mais da esquerda, de linhagem marxista ou neomarxista,
e alguns keynesianos, do outro lado keynesiano, e uma amálgama aí. Portanto, eu queria fazer esses breves comentários, apenas que não é nenhum posicionamento, é apenas uma provocação para quem está ouvindo, e, em particular, para o meu colega, professor Wallace, que é muito estudioso, certo? Então, sempre é bom a gente provocar, né? Porque é na provocação sadia que aparece coisa nova, ok? Agora, eu queria fazer esse comentário e agora eu passo a palavra ao professor Wallace para dar as suas considerações finais e partirmos para o encerramento do evento. Ok, Wallace? Eu quero agradecer pelo convite. Para mim, mais uma vez, foi uma honra muito grande. Só lamento o Pedro Rossi não estar aqui no final para a gente poder estabelecer um debate maior, né? Agradeço pelas suas considerações. Eu sei que nós temos divergências de perspectivas em pensar, entender a economia e a sociedade, mas, como você mesmo falou, são provocações e reflexões saudáveis que contribuem e corroboram muito, né, para um processo de amadurecimento. Eu acho que é isso que mais nós estamos precisando, né? Um debate saudável, um debate de ideias, de programa e reflexões em que a tônica principal seja a questão de pensar o país. Eu acho que tudo aquilo que leva a pensar o país, as problemáticas do país, do ponto de vista econômico, social, elas são essenciais, né? E eu acho que o Encontro de Economia Baiana ele tem essa finalidade, né? Por isso mesmo que traz aí pessoas de extrema relevância para debater a temática, para debater a questão do que nós estamos vivenciando na Bahia, no Brasil e no mundo. Então, mais uma vez, muito obrigado a todos e até uma próxima. Tá bom. Então, agora, para encerrar, eu tenho alguns avisos a todos. Viu? Inicialmente, vamos agradecer aos professores Pedro Rossi e Wallace Moreira Lima pelas suas explanações e também para os ouvintes pela atenção dada à mesa redonda. Um primeiro aviso ao público em geral é que retornaremos amanhã às 11, ou do dia 11 de 12, né, às 14 horas, com a mesa redonda sobre Brasil, políticas de recuperação pós-pandemia, com o professor Dr. Luiz Fernando de Paula, do Instituto de Economia da Universidade Federal do Rio de Janeiro, e o professor Dr. Luiz Figueiras, do Programa de Pós-Graduação em Economia da Universidade Federal da Bahia. Então, amanhã retomaremos com essa mesa redonda. E um outro aviso é para os ouvintes. Informamos aos interessados em receber certificados que preencham o questionário da sessão assistida, disponível nos canais de transmissão e no rodapé da programação de cada dia. Bom, com esses avisos, agradeço a todos por essa tarde saudável, espero que tenha somado, acrescentado algum conhecimento ou algum momento para reflexão dos presentes, e com isso, uma boa tarde a todos. Considero encerrada a sessão. Obrigado. Valeu.